Conheça a Ideal, soluções all-in-one para o onboarding digital que verifica a identidade dos seus usuários e faz a gestão de risco do seu negócio, atendendo às normas de compliance com extração de dados de documentos por OCR, autenticação por biometria facial, validação de documentos, consulta de informações cadastrais em mais de 250 fontes de dados por background check. Disponível por API ou SDK. Ideal. Nossos clientes costumavam organizar o recebimento dos caminhões para carga e descarga através de planilhas. E isso era um caos. Formava-se filas de caminhões, pagava-se diárias, multas e também estadias. E a equipe de logística não tinha tempo para mais nada. E nem para um cafezinho. Já vou. Mas a boa notícia é que o sistema de agendamento de carga e descarga da Fretify finalmente trouxe a solução. Leve o veículo certo para a doca correta no horário agendado. Elimine atrasos e filas desnecessárias na sua portaria. Temos um sistema de gestão de docas e pátio com o melhor custo-benefício do mercado. Viemos para facilitar a vida do profissional da logística. Mais de 8.300 profissionais da logística já utilizam a Fretify. Junte-se a nós, solicite uma demonstração. Olá, somos a Log School, a escola de logística que reúne profissionais com experiência de mais de 20 anos em logística. Com nossa metodologia de estudar, praticar e transformar, garantimos o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa. Temos conteúdos verticais de especialização para aperfeiçoamento profissional, soft skill para desenvolver habilidades em comunicação e hard skill para conhecimentos em ferramentas profissionais de logística e supply chain. Tudo isso em uma plataforma online, prática e acessível, com professores atuantes em diversos cursos corporativos, universitários e até de pós-graduação em diversas instituições. São mais de 4.800 alunos transformados, mais de 570 aulas e mais de 300 horas de videoaulas, e muito mais números. Foque na experiência do seu cliente e deixe que a Log School prepare seu time. Venha para a Log School. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um painel da 9ª edição da Log Conference. A Log Conference hoje, que é considerada uma dos maiores eventos 100% online e gratuito para o público de logística e supply. Eu hoje, Viviane, sou co-founder do projeto Log Conference e também founder e CEO da Log School, uma edtech totalmente focada em conteúdos de logística e supply para as empresas. Tenho a honra de estar aqui junto com especialistas, da área de automação, em logística, drone. Então, é um pouquinho de tudo isso que nós vamos falar nesse painel de hoje. Hoje, um painel que tem como temática automação que não pode cair do céu. Está comigo hoje aqui, então, o Luiz Araújo, da GTP Automação, o Manuel Coelho, da Speedbird, e o Marcos Lima, da Acta Robotics. Eu vou, primeiramente, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, dedicando seu tempo, seu conhecimento, compartilhando com todos que nos acompanham neste momento. Eu gostaria que vocês aproveitassem, e se apresentassem aí ao público. Antes disso, deixo o meu agradecimento, a todos que nos acompanham, aos mais de 22 mil profissionais que já nos acompanharam até aqui, e também a todos os patrocinadores, que fazem desse evento possível, levando conteúdo de altíssima qualidade com os principais executivos do mercado de logística e supply a nível Brasil. Então, vou convidar aqui o Luiz para que ele se apresente a todos nós, fale um pouquinho quem que é o Luiz, para a gente começar esse belíssimo bate-papo. Tudo bem, obrigado pelo convite, Viviane, obrigado à Log Conference. A nossa empresa, a GTP Automation, ela é dedicada à automação na área logística. A gente dedica aí os últimos 20 anos a desenvolver rotinas de otimização e de melhorias contínuas na área logística, atendendo empresas de todos os portes.
notadamente as empresas que têm dificuldade na área de inventário, na área de controle de estoque, de gestão de tempos. E, ao longo desse período, a gente tem atingido sucesso nas nossas operações, mas a gente tem visto, né, que existe uma necessidade, uma carência muito grande de informação pré-automação, o que a gente chamaria de planejamento da automação. E eu acho que esse é um painel excelente que vai possibilitar que a gente possa colocar a nossa experiência prática a serviço das empresas que estão nos assistindo. Eu agradeço o convite e fico à disposição para discutir o tema com meus colegas aqui. Perfeito, muito bom. Muito obrigada, Luiz. Manuel, gostaria que você se apresentasse aí para todos que nos acompanham. Olá, Viviane. Olá a todos. Obrigado mais uma vez à Log Conference por esse convite. Obrigado ao Luiz aqui também e ao Marcos por fazer esse painel bastante interessante. É um tópico, como o Luiz já abriu ali, bastante interessante, acho que para todos, né? Como inovar, né? Como implementar, né? Mais importante, né? De fato, inovação dentro do seu dia a dia. Na logística interna, externa, etc., nós vamos cobrir aqui um pouquinho, passando um pouco da nossa experiência e também aprendendo, sempre recebendo de volta, né, são áreas distintas aqui, mas todos em prol de uma melhor logística, né, trabalhando duro aí no dia a dia para avançarmos o nosso país. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Manuel. Marcos, Olá conte um a todos. pouquinho aí sobre você e a todos que nos acompanham. Claro. Bom, primeiramente, obrigado, Log Conference, pelo convite, né? Aos colegas Manuel, Luiz, prazer estar aqui com vocês para a gente discutir esse tópico aí tão importante, inovação na logística. A Acta Robotics é uma startup aí que fabrica robôs autônomos, né? Hoje o nosso foco é em robôs móveis terrestres, principalmente com o objetivo de transporte de cargas aí dentro de galpões logísticos, indústrias e outros ambientes. E a gente tem um robô aí que ele é super versátil, então, além dele fazer o transporte, ele executa diferentes tarefas também. Então, eu espero aqui que com esse painel a gente consiga desmitificar um pouco essa ideia de que a robótica é uma coisa muito distante ainda da nossa realidade e que, na verdade, a gente já tem soluções muito boas aqui que podem ser implementadas para as empresas terem um ganho excelente em suas operações. Fantástico, né? Esse painel promete aí vários especialistas do mercado, né, de automação, da parte de robôs, de drones. Nós vamos trazer um pouquinho de tudo isso aqui nesse bate-papo, né? Então, quem está nos acompanhando, deixe aí sua pergunta no chat, faça um check-in para quem tem, né, quer aí um certificado desse painel, dessa palestra aí, que enviaremos após o evento, ok? Gente, então vamos né, vamos iniciar esse bate-papo aqui. Queria convidar o Luiz para abrir um pouquinho essa reflexão e contar para todo mundo que está nos acompanhando nesse momento, né? Luiz, na sua visão, né, por onde começar essa dita transformação digital, né, nas operações logísticas, né? Dentro da sua visão, por onde devemos começar? Pelo começo. E onde é o começo? Conta pra gente. Vamos lá. E o começo, né? Normalmente, o começo, eu acho que tem que ser por uma reflexão da empresa do que ela quer, né? E com que prazo e com que nível de investimento. Se ela quer OPEX, CAPEX, né? Se ela quer uma prestação de serviço. A gente está falando de uma área hoje que é o coração da empresa. A logística, não é? Ela, acho que durante muito tempo foi o patinho feio, né? Porque o pessoal sempre privilegia a venda, o marketing, né?
Mas a área industrial, que foi a primeira a ter a robótica, mas existe uma questão que é a entrega, né? Você tem que produzir, algumas empresas estocam, né? O que não é uma boa política, dependendo do tipo de empresa, de produto e de mercado de consumo. O estoque é sempre dinheiro parado. Então, a gente tem que pensar, primeiro, na expectativa do consumidor, aquele que quer receber o produto. Então, hoje, o que você quer? Basicamente, você quer entrar na internet, fazer um pedido agora e receber daqui 1 hora, no máximo, né? Você não quer esperar para o dia seguinte, você não quer esperar 10 dias. Então, o nível de exigência dos consumidores é muito alto, né? E isso cai direto na área de logística. Não vou falar da área industrial, marketing, vendas, tudo isso está muito bem equacionado. Agora, a questão logística, quando a gente fala de automação, né, o começo parte dessa reflexão, né? Primeiro, eu preciso atender o meu consumidor. E quem é o meu consumidor? Se for um consumidor final, como o caso de e-commerce hoje, é um tipo de aplicação. Se for um consumidor como um atacado, um supermercado, uma rede de distribuição, já é diferente. Se o meu consumidor é interno, ou seja, é um CD que eu tenho numa outra planta e tudo mais, também é outro tipo de aplicação, né? Então, a primeira coisa é a aplicação, né? O que eu quero? Então, a gente encontra várias, por exemplo, desde recebimento de matéria-prima, armazenagem da matéria-prima, aplicação na linha de produção, produto acabado, o controle do estoque e daí para frente. A maior dificuldade que eu tenho encontrado hoje nas empresas é exatamente isso. Como é que eu começo, onde eu começo? Porque, se a gente fala, meus colegas que estão me ouvindo, se quiserem me interromper, né, talvez eu esteja me alongando na resposta, mas, assim, basicamente, hoje, o que mais tem demandado nossos serviços é inventário. E o que a gente percebe é que, quando você começa a dissecar o inventário do cliente, chega num nível de irritação dele, porque ele fala assim, pô, por que eu hoje, se eu preciso fazer inventário, eu trago uma empresa aqui que traz um monte de gente, que faz a contagem, ou então eu coloco aqui a minha equipe, paro durante o final de semana e coloco a minha equipe fazendo a contagem dos produtos, né? E aí a gente cai num ponto comum, que é o problema de acuracidade. Então, quando a gente fala de inventário, a gente está falando do final de um processo. E o que a gente tem buscado explicar ao cliente que o inventário, hoje, nos processos tradicionais, ele é uma tarefa totalmente desnecessária. Porque se você tiver toda a sua organização das operações logísticas, vamos chamar de intralogística, corretas, o inventário ele não é necessário, né? Para que existe a tarefa de inventário? Então, essa é uma questão que, quando muitas vezes incômoda, porque quando você vai para o cliente e diz assim, olha, primeiro reflita para que você precisa botar gente contando no seu estoque. Não faz mais sentido. Se você pensar que nós estamos em pleno século XXI e que a gente hoje tem robôs fazendo movimentação, isso no ápice, né? Chegando no máximo da automação. Você ter lá o robô fazendo a movimentação, como é que você vai contar aquilo que o robô está fazendo, né? Você vai interromper a operação de um robô para fazer contagem de um estoque que você pressupõe estar 100% correto? Então, são algumas perguntas que têm que ser feitas e bem endereçadas para que haja essa reflexão e, a partir daí, se começar a dizer o seguinte, qual vai ser a atividade que eu devo automatizar com o menor investimento possível, no menor prazo, para que eu tenha o melhor benefício. Então, eu começaria sempre por isso. E daí para frente, você vai melhorando os outros processos. E sempre lembrando uma coisa, inovação não é sinônimo de tecnologia. Inovação é sinônimo de criatividade. A gente inova todo dia.
Não importa, até no trajeto que eu saio da minha casa para o meu trabalho, eu posso inovar. Então, não há necessidade de você ter tecnologia. O correto é você usar as coisas com bom senso e de forma correta. Então, esta reflexão ela tem que cair no colo do executivo, em primeiro lugar, para que ele entenda que ele pode fazer a inovação, não a inovação especificamente, mas a melhoria dos seus processos, né, a partir de reflexões bem simples e respondendo perguntas simples e simplificando o início e deixando as tarefas complexas e tudo mais para frente. Agora, tudo isso denota e demanda uma tarefa árdua, que é pensar, e depois a própria execução, né? Você executar isso de forma repetitiva, de forma gradual, modular, para que você saia do nível que você está hoje até onde você quer chegar. Isso não é estalar o dedo, isso exige planejamento, e esse planejamento vem na sequência dessa reflexão, tá certo? Acho que me alonguei muito, mas a ideia era essa, tá? Espero que tenha sido claro. Isso aí. Manuel e Marcos, aí, qual que é a visão de vocês? O Luiz bem colocou aí, né, muito o consumidor no centro, né, como que eu vou melhorar a minha operação, visando ali o cliente final. O que vocês nos dizem aí por onde começar? Bom, eu acho que o Luiz foi muito feliz em sua colocação, né? Quando a gente fala na questão da inovação, tem uns 8 P's da inovação, né? Processos, pessoas, projetos, prioridades, progresso, parcerias e places, né? De lugares. E acho que o Luiz tocou em 2 pontos muito importantes, que é a questão dos problemas, que é que você tem que ter um foco na solução, qual a solução que você vai estar propondo, e essa solução tem que ser focada para o cliente final, né? E a prioridade é a questão qual é a tese de inovação. Essa tese de inovação tem que ser alinhada com a estratégia do board, né? A estratégia da alta gerência, né? Então, são 2 pontos importantes. Eu queria bater um pouco também em 2 situações. Eu acho que hoje, pelo menos o que eu tenho vivenciado aqui, é que as empresas elas esperam muito uma solução já pronta, né? Então, acha que inovação você vai lá num catálogo, busca uma startup que tem uma solução legal, você vai comprar aquilo, pronto, estou inovando, vou contratar essa startup aqui, vai pegar a solução dela, plug and play, ligou na minha empresa, estou inovando, mudei, estou revolucionando o mercado. Então, não é muito bem assim que funciona, né? E eu acho que é interessante, né, focar em 2 pontos aí. Um deles é o projeto em si. A melhor maneira de você realmente inovar é você ir lá e fazer isso, né? Então, usando o exemplo que o Luiz falou aí, inovar não necessariamente está ligado à tecnologia, mas você pega uma rota todo dia para ir para o trabalho. E em determinado dia você pensa, pô, será que se eu pegar esse caminho vai ser mais rápido? Mas você só vai saber se você for lá e pegar o caminho e medir. Se você não fizer isso, você vai ficar sempre com aquela ideia na cabeça. Isso é muito importante, né? Você não pode... inovação não é achismo, né? Você não pode, não, ficar só do achismo, né? E afirmar só na base do achismo. Então, é muito importante você ir lá e fazer isso. E o outro ponto que eu queria destacar também é a questão a inovação ela é feita de erros e acertos, né? Então, voltando no exemplo do carro lá, um dia você pode pegar uma rota alternativa, você achou que ia ser mais rápido, mas não foi. Qual é o resultado disso? Não necessariamente porque foi um resultado negativo, isso não vai influenciar no teu processo de inovação. Não, o que você aprendeu que aquele caminho lá que você foi, ele não é mais rápido, então daqui para frente eu não vou mais seguir por esse caminho. Então, isso é muito importante, você ter esse track record, né, esse histórico aí do que já foi feito, né, nesse processo, e que você não se repita para que você consiga realmente avançar, né? Que aí bate na questão
de você medir o progresso, né? Então, a inovação ela é uma constante medição do progresso, até você chegar no ponto onde você quer. Então, é necessário aí foco e paciência para que você consiga chegar nesse objetivo de inovação, porque assim, quando você vê uma Amazon da vida, que você tem um processo ali quase que perfeito, totalmente automatizado, né? Você acha que, pô, a Amazon é só colocar robô, é só colocar o software e tal, não, mas com certeza teve um processo muito grande que veio muito lá de trás para chegar hoje no ponto que está. Então, eu acho que essas são as minhas colocações em cima desse tema aí. Fantástico, fantástico. Manuel, Olha, o Luiz e o Marcos cobriram incrivelmente esse tópico. Eu vou colocar aqui como a Speedbird é uma empresa de logística, né, com drones, né, aeronaves não tripuladas. É algo que sai na mídia bastante, né? As pessoas veem ainda os drones, carros voadores, etc. Tem tanta coisa saindo aí. E muita gente liga para a gente, quero fazer entregas com drones, eu quero implementar isso na minha empresa. E o Luiz e o Marcos foram muito felizes, colocando o porquê primeiro, né? O porquê você precisa colocar entregas com drone? O que é que não está funcionando hoje, né, na sua empresa que vai precisar? Como o Luiz falou e o Marcos, é o caminho, né? Você quer um novo caminho hoje para chegar na sua casa mais rápido. Pode dar certo, pode não dar certo. Outra coisa que foi coberta também, não existe uma fórmula, né? Cada empresa tem a sua maneira de fazer entregas, temos que reconsiderar, e, na verdade, as pessoas querem algo pronto, que encaixe perfeitamente com colocar a logística do futuro, vamos colocar aqui, com drone, todo mundo fala isso, com as práticas do passado. Opa, olha o clash aí, olha o acidente acontecendo, né? Inovar por inovar não vale a pena. Se você quer inovar um processo ruim, você vai ter um processo ruim inovador. Tá? É isso aí. Você vai acabar justamente com um processo ruim inovador. Então, a gente sempre tem muita preocupação na longevidade, na sustentabilidade de cada projeto, porque você pode entender que tanta gente que quer, mas, na verdade, quando você expõe o caminho para chegar numa entrega com drone, né? Uma entrega com aeronaves não tripuladas, como a automatização aí do transporte interno, que o Marcos faz também, tem que passar pelo Luiz, tem que passar por todo um processo. Ele falou uma coisa muito importante ali, né? Fazer inventário na mão. Se você tiver que fazer isso, esqueça a robotização, esqueça naquele momento. Então, assim, você tem que começar a colocar as melhores práticas agora, isso ser um objetivo para chegar lá na frente com a sustentação para você poder, sim, aí colocar os sistemas. Isso não é inovação. Inovação pode ser uma mudança de processo, não precisa ter tecnologia. Concordo 100%. Nós somos uma empresa de tecnologia e alta tecnologia, disruptiva, todo mundo fala isso, aquele impacto que tem você falar que é tecnologia disruptiva, e, na verdade, a gente não faz nada mais, nada menos do que o Ford fez há 100 anos atrás, outras empresas fizeram, eletricidade, tem tanto exemplo ali, né? A gente encontra dificuldades em mudar os paradigmas, mas, na verdade, tudo isso já foi feito. É só voltar atrás. O que aconteceu quando mudamos de cavalos para carros, né? De carros para mais carros, motocicletas, etc. Então, tem que haver um ajuste, tem que ter um tempo hábil, tem que ter o apoio do governo também, porque não é uma mudança fácil, né? Como trocamos de cavalos para carros, saindo dos cavalos, teve que se criar um sistema de trânsito, né? Então, é o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos criando, juntamente com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, com a ANAC, as regras que vão estar ali no futuro. Então, não é somente a inovação dentro da empresa isolada, ela cobre uma vasta gama aí de pessoas, de instituições. Então, eu acho que você tem que trazer essa visão mais holística, mais completa, o porquê você precisa, naquele momento, desse tipo de inovação. Então, eu agradeço aí ao Marcos e ao Luiz pela grande exposição aí desses pontos críticos. Fantástico, né? Vocês trouxeram aí pontos muito importantes, o objetivo, né? O porquê realmente trazer inovação, trazer
junto a essa inovação e tecnologia, o planejamento, olhar para dentro de casa, melhorar, né, os processos. E aí, então, eu trago uma pergunta, queria que o Marcos começasse a responder aí para todos nós que acompanha, né, esse belo bate-papo. Qual que é a sua visão, né, de como as empresas estão em relação às melhores práticas do mercado, né? Acho que a gente poderia citar aí quais são as melhores práticas de mercado e como essas empresas, né, devem fazer essa comparação saudável, essa comparação que vá realmente levar a um processo de melhoria, né, de um olhar, né, de melhoria. Marcos, qual que é a sua visão sobre isso? Bom, eu tenho observado alguns pontos, né? O ponto número 1 que eu tenho observado é você querer inovar a um baixo custo. Então, você quer fazer uma grande transformação na sua empresa e você quer pagar barato nisso. Não que toda inovação deva ser cara, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que, às vezes, se você focar só na questão do preço, né, você acaba sofrendo em outros pontos, né? Então, é importante que sejam avaliados outras questões, além da questão do preço, porque hoje nós somos fabricantes de robôs aqui no Brasil, o Manuel também, né? Speedbird é fabricante de drones aqui no Brasil. Então, são realmente produtos aí de altíssima qualidade, né? Que oferecem uma grande funcionalidade aí para seus clientes. E hoje a gente compete principalmente com empresas de fora, né? Empresas dos Estados Unidos, da Europa. E muitas vezes você observa que o cliente opta por uma solução estrangeira e não leva em conta um fator que eu acredito que é muito importante aí, em qualquer projeto de inovação, que é o pós-venda, né? Então, hoje, por nós sermos brasileiros, né, que a Robotics é uma startup de fabricação de robôs brasileiros, a gente consegue estar com os nossos clientes aí do início até o fim. O que é o fim? É a manutenção ali do projeto. E, diferentemente de outras soluções importadas, né, você acaba tendo um custo maior para manter essa solução, que muitas vezes não é previsto ou é passado por cima, esse ponto. E eu já vi, por exemplo, projetos de robôs que, depois de um tempo, viraram cabides dentro de operações, porque você compra aquela solução, ela funciona durante um tempo e depois você não tem suporte. Então, tenho visto muito esse ponto aí. E eu acho que a gente precisa refletir um pouco mais sobre quais são os elementos, né, que contribuem para a prática de inovação na minha empresa. Será que é só o preço? Ou eu preciso ter uma solução que tem um custo que está dentro do mercado e que vai me dar uma sustentabilidade para o futuro? Porque quando a gente fala aqui de inovação, são mudanças que vão ficar muitos anos dentro da empresa. Então, não é simplesmente você construir algo a curto prazo. Você tem que pensar em construir algo a longo prazo. Então, acho que a grande chave, a grande questão aí é quais são os processos que a gente precisa definir para que a gente consiga ter essa solução, ou seja, quais são os requisitos que a gente precisa ter para a gente ter essa solução a longo prazo e realmente transformar a minha empresa. Não simplesmente ser uma solução que funciona a curto prazo, inovei a curto prazo e depois você perde esse progresso e volta para trás. Porque eu acho que hoje no Brasil tem acontecido muito isso, né? A gente tem grandes startups aqui que oferecem soluções magníficas, que tem todo o potencial de ajudar aí as indústrias, a logística a evoluir, a crescer, mas a gente não tem visto ainda esse crescimento exponencial. Então, é esse ponto aí que eu toco para os colegas comentarem.
Fantástico. E aí, quem puxa aí? Manuel, Luiz? Eu posso, já que a gente compartilha com o Marcos essa mesma visão e esse mesmo problema, né? Nós temos uma vantagem, Marcos, sobre o que vocês fazem hoje um pouquinho na aviação, é que nós temos regras muito, muito fortes na aviação que proíbem esses produtos de fora a chegarem aqui sem uma certificação. E para certificar na aviação, você precisa ter um processo que vai até pelo, como disse, você falou ali, o apoio ao cliente, entendeu? Pós-venda, é muito fácil comprar. Mas se não fosse isso, e está acontecendo isso no agro aqui também, acabaram de passar a regra, os drones na agricultura, tem muito, vamos colocar aqui, muita pressão em cima dos certificadores para liberarem algo mais abrangente. Foi bom, tem coisas boas e coisas ruins. Mas vamos lá, as pessoas querem, as empresas hoje querem a maneira mais barata de inovar. Eu tive a oportunidade, nas minhas vidas passadas nos Estados Unidos, em ir muito para a África, implementar sistemas de telemedicina. Então, algo novo, né? E como uma empresa americana. E você chegava lá na África, você via, era um cemitério de tecnologias novas, tecnologias possivelmente boas, mas jogadas no canto. E vinha de um certo país, né, na Ásia, que tende a realmente, com processos mais baratos, com apoio do governo. A gente não tem um apoio do governo aqui, pelo menos a Speedbird e aqui não tem zero, né? Para a gente competir lá fora, a gente vê Estados Unidos com projetos imensos do governo dando apoio aos fabricantes locais a expandirem para fora, né? A mesma coisa em Israel, a gente está em Israel, o pessoal no projeto que a gente está participando lá, estão investindo 20 milhões de dólares no projeto, né, por um ano, trazendo, nós fomos a empresa estrangeira, mas nós não recebemos esse benefício, né? Então a gente vê que fica um pouquinho mais caro inovar aqui dentro, porque você tem um custo Brasil, que você faz. Só que, comparado com um drone, vamos colocar aqui, fabricado nos Estados Unidos, fabricado na Alemanha, nós podemos competir todos os dias, sem problema nenhum. Vem o drone da Alemanha para cá, é ótimo, bem visto, os Estados Unidos também, eles seguem as regras, jogam na mesma regra que a Speedbird, a gente compete todos os dias, ao contrário, nós estamos levando agora a competição para eles. Então, é uma parte interessante. Agora, tem países como China, etc., que tem um parque industrial maior do mundo e tem um apoio do governo, ele entra aqui no Brasil, em outros locais, e podem pulverizar. Aconteceu isso em Franca, na indústria de sapato. Então, é somente ver, né, o que acontece, e o Marcos colocou algo interessante. Essa primeira implementação, isso acontece muito no agro hoje ainda, com drones que as pessoas trouxeram de fora, querem colocar, mas no momento quando você vai ver, cadê o apoio, cadê a peça que está faltando, onde é que está, onde é que eu consigo, e aí você vê que o projeto morre, e aí fala, olha, essa tecnologia não funciona. Né? Então, uma parte muito importante é a continuação, esse pós-venda, que muitas vezes o barato vai sair muito caro. Então, o Marcos está 100% certo ali. Como a gente tem nesse tópico, a inovação não cai do céu, ela não pode cair do céu, porque tudo que cai do céu, né, e especialmente os nossos drones, tem até um paraquedas para não poder cair do céu, né, e causar um impacto, um dano muito grande. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, né, e a gente coloca isso de outro lado, né, o Marcos está trabalhando ali, o Luiz também, nós vemos isso fora do Brasil também, onde todos estão trabalhando em prol da melhoria da tecnologia, da segurança, como implementarmos isso, trazendo as melhores práticas. E, infelizmente, muitas vezes aqui, já que a gente tem pouco espaço, né, que eu digo, e poucos recursos, as empresas também não têm, não é nem uma questão do mal da empresa, né? A empresa pensa em sobreviver aqui dentro. E aí o que acontece? Ela não tem um espaço para esperar, né? E nem trabalhar, nem se comprometer com algo de médio a longo prazo, que seria o horizonte certo, onde você começa a colher frutos dessa inovação. Então, o que acontece geralmente aqui as empresas entram no processo de inovação, fazem o marketing em cima do processo de inovação, olha, somos inovadoras, que beleza, ótimo. 6 meses depois, 1 ano depois, você não vê mais nada. Né? Ganharam um pouco no retorno do marketing, ótimo,
cobrir um pouco dos custos, mas a verdade é que a inovação que você queria, a melhoria daquele processo, isso não veio, né? E a gente vê muito isso com preocupação na questão dos drones. Você vê, tem gigantes como a Amazon, o pessoal falou aqui, né? Que teve sucesso em tudo menos drones. Eles, desde 2013, estão falando em entregar com drones, gastaram mais de 2 bilhões no projeto. Eles vão conseguir, não tenho dúvida, com trilhões de dólares, você pode conseguir. Mas eles ignoraram algo que todos ignoram, são as regras. Existem regras na aviação, existem regras no mundo inteiro, e você tem que seguir isso. A inovação tem que seguir esse parâmetro, não pode ser feito com, independentemente, vamos lá para a casa de todo mundo, vamos descer no quintal, entregar uma sacolinha. Quando você coloca isso na prática, e você começa a ver os riscos que isso pode levar, a poluição sonora, a poluição visual, né? Óbvio que não funciona dessa maneira. E também o controle do espaço aéreo. Você tem helicóptero, você tem a aviação tripulada, você tem pessoas, cachorro, criança. Então, como você consegue fazer isso? Se você pensar de uma maneira estruturada, né, o que você vai ter que fazer nesses passos para poder certificar essa solução, a gente vê com pragmatismo, e é isso que a Speedbird está fazendo hoje, como o Luiz falou, olha, vamos investir no médio a longo prazo para ter um retorno, e isso que a gente traz essas empresas que querem fazer dessa maneira, nós já logo na frente falamos, olha, não vai ter retorno de imediato na questão logística, vocês vão aprender ainda o que tem que ser feito, você vai ver aí daqui a um ano e meio, 2 anos, as coisas começarem a melhorar, e você pode sim pensar em escalar posteriormente. Então, a minha contribuição um pouquinho aí para o que o Luiz colocou. Eu ainda não coloquei nada. Oh, desculpa, Luiz não, o Marcos. Desculpa, o Marcos. Vai lá, Luiz, agora é a sua vez. Eu achei bacana a dissertação, tanto tua, Manuel, como do Marcos, né? Colocando variáveis que de certa forma, não são tão presentes no dia a dia dos nossos clientes, né? Porque, por exemplo, acho que uma das coisas que o cliente menos quer, o nosso cliente, que seria o gestor da área logística, né? É intervenção de governo. Na verdade, o governo só atrapalha a nossa logística, né? Quanto mais regulação, mais problema para nós, maior o custo, né? E o Brasil vive hoje esse problema, não é de hoje, mas é antigo. Mas a mim não cabe fazer nenhuma crítica ou ressalva a respeito disso. O que eu estou pensando aqui, na verdade, é que a gente precisa voltar ao básico. O seguinte, o que são as melhores práticas, né? Nada diferente daquilo que já se faz hoje em chão de fábrica, né? Melhoria contínua, né? Esses processos, por exemplo, um processo que eu acho fabuloso para as empresas, que está muito mais na área de processo, que é o processo de verificação tem um nome, eu não lembro exatamente agora, mas a prática é o seguinte, você cuidar de estoques reguladores, você cuidar das vendas, verificar estoque de cliente e aí começar a fazer seus movimentos internos em função das necessidades internas e de mercado. Basicamente é o seguinte, por exemplo, hoje, uma prática que o mercado já tem usado há um certo tempo, e que foi até discutida aqui pelo Marcos, é a questão do gestor de inovação. As empresas começaram a criar pessoal de inovação, e aí, de repente, pegou uma pessoa lá, um profissional interno, foi buscar fora, né? Mas primeiro criou a inovação. Nós precisamos ser inovador. E, na verdade, né, eu acho que fazer isso sem ter um respaldo interno e sem colocar essa pessoa de inovação, né, na área logística, vamos falar da área logística, não vou falar de outras áreas, mas na área logística, sem que essa pessoa conheça a logística, saiba como funciona, consiga entender os gaps, né, isso já é um problema. Então, eu acho que tem que se repensar com relação ao quem é o gestor de inovação. O outro problema que eu acho que aí já é como é que essa inovação, se é necessária ou não, né? Porque a gente já chegou aqui a um consenso de que inovação
pode ser processo, e pode ser uma coisa muito barata, né? Como o Marcos disse, inovação não é algo caro. Mas eu acho que até inovar é não se preocupar em inovar, porque à medida que você começa a revisitar processos, a dar atenção, por exemplo, a reuniões de chão de fábrica, onde o funcionário que passa pelo problema, ele pensa na solução, né? Muitas vezes ele traz soluções que o cara de inovação não pensou, mas ele é um cara, um sujeito observador. Esse cara pode ser... Mas existe, as empresas já têm hoje, né? Aquela prática de você anotar e botar ali, criar comitês mensais, onde o pessoal discute as melhorias. Isso já existe, o Lean e outros processos. Mas, então, criar um gestor de inovação não necessariamente é uma melhor prática. Eu acho que, sim, uma das práticas excelentes primeiro, é o seguinte: onde estão os meus erros? Né? Fazer o diagnóstico. Né? E o diagnóstico pode ser feito por um profissional de mercado que tenha um mínimo de visão de futuro para onde que essa empresa pode ir. E existem excelentes profissionais de logística no Brasil, acho que a gente está coberto até melhor do que em outros países, porque pelo fato de a gente ter tanta regulação, ter problema de ICMS, problema de frete, problema de todo tipo, a gente tem mais gente criativa aqui. E por que ela é criativa? Porque ela precisa ser, porque se ela não for, ela vai pagar mais, ela vai ter problema de atendimento ao consumidor, ela vai ter multa, né? A gente vê aqui multas milionárias simplesmente porque uma nota fiscal, a vírgula saiu no lugar errado. Isso é um problema enfim, o governo criou isso, cria regras, imposto para caramba e tudo mais, dificulta a vida das empresas, aumenta barbaramente o custo da empresa, e aí o nosso cliente, quando vai atrás de uma solução, nada mais natural do que ele queira um preço menor. Até a gente, como consumidor, quando vai comprar, quer preço menor. Né? O problema, simplesmente, é o momento em que nós estamos. Né? Então, eu diria que uma prática muito boa a ser adotada é fazer pesquisa de preço, a outra é definir qual é a aplicação que você quer, a outra é você ter um profissional dedicado àquele projeto, equipe. A gente trabalha com empresas de todos os matizes. Então, tem empresas que, quando chegam para nós, ela já chega bonitinha, dizendo o seguinte: eu quero isso para resolver isso, e já tem uma turma por trás de técnicos, de pessoal de gestão, que já é muito bem aculturada ao tema de automação. Então, com essas empresas que a gente trabalha hoje, elas já têm uma necessidade definida, uma aplicação definida e um custo definido. Né? Já isso não é o 99% do mercado, isso é 1%. Então, cabe a nós, como profissionais dessa área, de trazer essa cultura. E esse painel acho que está sendo excelente por isso. Por quê? Porque a mensagem que a gente tem que deixar para as pessoas, na minha visão particular, não se preocupe em inovar, se preocupe em fazer corretamente o que você faz hoje. Se preocupe em analisar os erros, veja a origem dos erros, busque encontrar onde está isso. Se você não tem profissional na sua empresa, contrate uma empresa que faça isso. Quer um custo menor? Você está no seu direito. A empresa está no direito dela de buscar custo menor. Qual é o pecado de procurar uma automação pelo menor preço? Cabe a nós dizer o seguinte: vamos posicionar isso aqui no local correto. Porque muitas vezes eu já cheguei em empresas que o gestor não tinha nada para gastar, e, de repente, quando você posicionou o assunto correto no lugar correto, ele automaticamente encontrou aquilo que ele necessitava para vender para a empresa, e ele vendeu o benefício. Na medida em que ele vende o benefício, ele tem a verba. Né? Então, é nossa responsabilidade fazer o gestor encontrar essa verba no lugar correto. Né? Então, eu acho que essas práticas como equipe bem treinada, equipe antenada, não precisa ter um gestor de inovação. Eu acho que o gestor ele está dentro do processo produtivo da empresa. Quando eu digo produtivo, no caso da logística,
você tem o processo de recebimento, você tem o processo de armazenagem, o processo de shipment, né, de expedição. Então, esses caras, eles estão ali prontos. Agora, cabe a você orientá-los para buscar as regras e os processos. E depois, transformar esse trabalho em reflexão. Aí sim, a empresa precisa abrir tempo, espaço para discutir, refletir e buscar a solução, né? Muitas vezes a solução pode ser apenas melhoria do processo e muitas vezes, como nós gostaríamos que fosse, seja a automação, né? Mas a automação de forma responsável, que é isso que a gente está, eu acho que advogando aqui nesse painel, né? Então, resumindo, só para concluir, essas, eu acho que são assim três itens básicos, né? Equipe, né? Processo, né? Uma equipe bem treinada, processos revisitados constantemente, tá certo? E objetivo de curto, médio e longo prazo. Eu acho que essas práticas aí, obviamente, sendo mais detalhadas, você consegue trazer automação e crescer com a automação dentro das dificuldades que nós temos aqui no nosso mercado. Isso aí. Luiz, eu queria complementar um pouco o que você disse, se você me permite. Quando você falou ali do... Obrigado. Quando você falou ali do gestor de inovação, né? E eu, assim, venho trabalhando com pesquisa e desenvolvimento, inovação há mais de 10 anos, né? Eu fui uma das primeiras pessoas que implantou a participação de robótica na universidade que eu estudei. Então, já venho há muito tempo trabalhando com isso. E depois eu fiz mestrado e doutorado, né? Então, realmente, eu tenho não só essa experiência com a prática, né, com a empresa, mas também com a pesquisa em si, que é feita em laboratório. E uma das coisas que eu acho mais bonita assim, de trabalhar nessa área de inovação é que a inovação ela nunca deve ser apropriada, e sim disseminada. O que eu quero dizer com isso é que você não vai ter uma pessoa que vai ser dona de toda a inovação no mundo, ou numa empresa, ou em qualquer lugar. Uhum. Todo mundo pode inovar. Então, eu acho que isso é uma questão muito importante. Por exemplo, na minha empresa, não é porque você é do setor administrativo ou do setor de vendas que você não vai estar lá com a equipe de desenvolvimento aprendendo o que o nosso robô faz, aprendendo quais são os processos, que você não vai estar lá no cliente vendo o robô funcionando. Então, a gente sempre incentiva isso para que todos tenham a oportunidade de inovar, porque ninguém nunca se sabe. Às vezes você chega num dia, está inspirado, às vezes você foi no banheiro, bate uma inspiração, enfim. Então, a gente tem que dar a oportunidade de todo mundo poder inovar. Eu acho que isso que você falou de não jogar toda a responsabilidade para o gerente de inovação é muito importante, e sim ter uma cultura de inovação disseminada em toda a empresa. E Marcos, só para complementar também, você e o Luiz falaram sobre gerente de inovação, área de inovação, não tem nada errado com isso, tá? Acho que eu já vejo nas empresas que nós trabalhamos aqui no Brasil, que são inovadoras, tá? As melhores e umas que não funcionaram tão bem. A gente tem bons exemplos. Todas elas têm uma área de inovação. E as que funcionam melhor, né? Hoje, ela consegue disseminar essa prática, né, de sempre pensar em processo de inovação com o foco no objetivo, o foco no pragmatismo, como chegar para toda a empresa. Não fica somente em um local. Eu já tive empresas, nós trabalhamos, que não deu certo porque a inovação mandou implementar algo com os nossas soluções de drone e o pessoal de logística falou, por quê? Não foi bem disseminado o objetivo, como o Luiz falou, o processo não estava claro, mas o mais importante era o objetivo. Qual era o objetivo de colocar, né, hoje uma entrega com drone nessa empresa? Não tinha um objetivo. Então, a própria inovação falhou em esclarecer isso, e é algo que é fácil fazer, na minha opinião. Hoje, nós estamos conversando aqui sobre o objetivo. Qual é o objetivo? Vocês acabaram de falar antes, eu não sou um profissional da logística, eu venho mais de tecnologia, né, na parte de vendas, marketing, etc. Mas o que acontece hoje quando a gente vê a necessidade do Brasil e outros países também de entregar com rapidez? O Luiz falou aqui, o Marcos também complementou, que hoje você espera entregar em 1 hora. O cliente quer apertar o botão e aí tem todo um processo por trás que tem que acontecer, mas aquela carga tem que sair, tem que ser entregue na casa do cliente. Aí é onde nós entramos, tá?
Então, as pessoas sempre perguntam ao Speedbird Aero, mas você não acha um absurdo entregar hambúrguer, pizza, um chip, um celular por um drone? Não vai tirar emprego de pessoas, etc., né? A primeira resposta que eu tenho tem pessoas morrendo hoje para fazer isso. Não sei se você sabe, mas uma pessoa morre em São Paulo todo dia e geralmente entregando coisas. São os motoboys. Tá? E geralmente é pizza. Então as pessoas perguntam, não é perigoso voar o drone? Eu coloco em perspectiva. Falo, peraí, uma morte por dia na cidade de São Paulo. Aí eu sou de Salvador. Peraí, Salvador deve ter o quê? 0,50 disso. Rio de Janeiro deve ser 0,75. E aí você começa a criar o caso, por isso que chegam a 12 mil mortes por ano. São 2,5 milhões de inválidos em 10 anos. É um país de pessoas que não podem trabalhar hoje por causa... Pode pegar, as estatísticas estão aí. Então, quando as pessoas perguntam qual o custo de você entregar em 1 hora, no mesmo dia, aí tá. Então, você vai esperar o quê? Mais ruas? Não vai acontecer. A cidade atrás de mim aqui são 500 anos agora, né? Quase, que é Salvador. Então, é só colocando em perspectiva, né? Isso não vai acontecer tão cedo, a gente não tem essa infraestrutura. Então, por que você tem que... Não leve isso só para o lado da Speedbird. Vão ser várias outras empresas chegando nos próximos 3 a 5 anos. Esse mundo vai mudar de logística. É isso que a gente quer passar para aquele grupo de gestão, de inovação nas empresas, que disseminem isso. Que isso vai acontecer, não tenha dúvida. Como vocês fizeram isso muito bem nas suas práticas, né? O Luiz e o Marcos. Então, só para complementar. Eu preciso, Viviane, você permite dar uma complementadinha no que o Manuel falou? Fica à vontade. Manuel, eu acho que você tocou num ponto aí essencial, que eu sempre bato nessa tecla, que é o seguinte: as pessoas não deveriam estar fazendo atividades que eu chamo de RPP, repetitivas, pesadas e perigosas. Não vejo motivo das pessoas estarem fazendo isso. Por que a humanidade precisa estar fazendo o mesmo trabalho que é repetitivo? Você está numa linha de montagem ali, você está montando uma câmera, um produto que seja, você parafusa o mesmo parafuso 1000 vezes por dia. Por que você está numa operação logística, você tem que puxar um carrinho hidráulico com 200, 300 quilos e andando, às vezes, 10, 11 quilômetros por dia dentro dessa operação? Por que um operador tem que arriscar sua vida para entrar num processo, por exemplo, de uma caldeiraria que é super quente ou de um lugar alto? Por que as pessoas têm que arriscar essa vida? Então, acho que a tecnologia, a inovação e a robótica, principalmente, está aí, não é para, vou tirar o trabalho dessa pessoa. Não, a gente quer salvar vidas. A gente quer melhorar a condição. Eu sempre digo, a robótica, a inteligência artificial, ela está aí para deixar as pessoas serem mais pessoas, serem mais humanas. Tirar as pessoas dessas condições desumanas de trabalho muito repetitivo, de trabalho pesado, de arriscar a sua vida, para que as pessoas possam fazer outras atividades de interação com outras pessoas, trabalhos mais criativos, trabalhos que demandam mais raciocínio lógico, e deixa o pesado para o robô, porque se o robô explodir, se o robô quebrar, se o robô acontecer alguma coisa, a gente substitui, mas uma pessoa é insubstitutível. Então, é muito nesse ponto assim, que eu bato que a robótica está aí para mudar esse cenário. Vocês tocaram num ponto, né, que, para mim, é muito forte, é muito presente na minha caminhada na área de logística. Eu, como, né, caminhei aí, galguei vários cargos aí na logística, e hoje abraço a causa da educação. E quando vocês falam em gestor de inovação, quando vocês falam em tirar as atividades repetitivas, né? Eu acho que é tudo muito linkado a colocando nós, seres humanos, como centro de nos desenvolvermos e entregarmos o melhor de nós mesmos. Isso caminha muito pela educação, né? Eu preciso educar, eu preciso preparar. E vocês falarem em disseminar, né, os grupos, gestores. Luiz, qual que é a sua visão?
né? Hoje, o mercado vem educando e preparando as suas operações para inovar de forma sustentável e adequada aos objetivos, né? Colocando cliente no centro da decisão, base de custos e melhoria desses processos. Enfim, o educar, ele passa por toda essa jornada de inovação, na sua visão, Luiz? Eu, assim, fazendo uma rápida reflexão, sim e não, né? Então, é uma resposta bem cabulosa. Por que sim? Porque é necessário, né? Então, a gente está falando de um espectro. Primeiro, vamos entender do que a gente está falando, né? A gente está falando de empresas de grande, médio e pequeno porte, né? Então, você tem nesse universo, você tem as empresas, mesmo empresa de pequeno porte, que tem uma mente mais aberta para olhar para fora e buscar trazer processos melhores e melhorar as suas operações. Tem empresas grandes que não estão preocupadas com isso, porque, de repente, ela tem um mercado de consumo muito grande, ela está ganhando muito dinheiro, ela não tem tempo de ficar discutindo muito questões que ela pode dizer o seguinte: olha, deixa o pessoal quebrar a cabeça aí, daqui 10 anos, enquanto isso eu vou ganhando dinheiro, vou, né, acumulando reservas para quando, na hora de fazer, eu chego lá e faço. Isso tem os dois. Nós temos, né, isso eu diria que é muito mais uma questão cultural, né? Então, eu sei o seguinte, que a nossa realidade, né, a nossa, não é a brasileira, mas a realidade e condição de ser humano, né, nos impõe, pelo fato de sermos inteligentes, a gente está sempre necessitando voltar atrás, olhar para o futuro e tudo mais. E aí, quando essas coisas começam a ficar mais complexas, né, aí a gente começa a ocupar esses espaços, e aí você cria um programa de educação interno, pessoas que vão atrás de buscar melhorias, né? Eu vou me abster de falar a palavra inovação, porque eu acho que está muito claro aqui que a gente não precisa ficar recebendo o tempo todo a carga de tenho que inovar, tenho que inovar, tenho que inovar, porque, na verdade, é um processo natural do ser humano. Isso vai acontecer, né? O Manuel falou, lá atrás, o Marcos também falou, lá, quando existiu lá o Ford, que inventou o processo industrial, e a gente vai viver isso, né? O que eu vejo hoje é que a primeira necessidade, na minha visão, é comunicação. É deixar de forma clara que a empresa precisa mudar o patamar dela. Não importa que patamar ela esteja. Se você pegar a empresa, de repente, se a gente pegar em vários cenários, mas pega a NASA, por exemplo. A NASA, ela tinha, em 1960, o objetivo dela era, antes de completar, de virar a década, né? O Kennedy disse, olha, eu quero o homem na Lua. E eles fizeram isso, né? Qual é o objetivo deles? É Marte. Só que colocar o cara na Lua, de repente, foram necessários 7 anos, 8 anos. Para chegar em Marte, eles sabem que, de repente, são 50, são 60 ou mais, né? Mas se eu não colocar objetivos maiores, eu não vou conseguir evoluir. Isso, para mim, é um processo contínuo do próprio ser humano, né? A própria necessidade que ele se impõe de romper os limites. E isso é da condição humana, isso é nosso, né? Nós somos inteligentes para isso, né? A questão é o tempo. Hoje, de repente, você não tem tempo para fazer isso porque você está ocupado com uma série de outras coisas e você está trabalhando para ganhar dinheiro. E, de repente, você tem... mas você acha que esse momento chegou e você pode aplicar. E esse processo é um processo muito humano e que o computador ou o robô, a inteligência artificial, não vão acabar com isso. Porque isso é cognitivo, né? E o computador não tem isso, o robô não tem, não adianta, né?
Até eu ri com esse negócio lá do motoboy, porque, para mim, não é uma questão do motoboy, nem é uma questão da motocicleta, é uma questão do cara que está em cima dirigindo, né? E ele muitas vezes se acidenta porque ele quer se acidentar, ponto. É simples assim, né? Porque ele não é previdente, porque ele não é um cara que faz isso de forma segura. E, do ponto de vista de realidade, a gente tem que olhar para a realidade que nós temos hoje. O mercado ele carece de geração de emprego, né? Então, como é que a gente vai olhar para um cenário de automação se a gente eliminar todos os postos de trabalho? Então, as coisas têm que ser responsáveis, e eu tenho absoluta certeza que o gestor de logística, quando senta para tomar decisões, ele tem que pesar essas duas coisas, porque não necessariamente tirar o ser humano e colocar o robô significa ganho, né? Então, e hoje a gente está vivendo num mundo onde está se questionando, pelo fato da inteligência artificial estar ganhando um espaço muito grande, está se questionando como é que tem que ser os drivers dessa inteligência. O pessoal lá da Califórnia, né, que são os big techs lá, estão pensando em dar um passo atrás e repensar como é que tem que ser essas coisas. A gente está falando hoje, por exemplo, de seres humanos, né? Então, tudo isso tem que ser colocado de forma clara e, para mim, é comunicação. É você dizer o objetivo que você quer chegar e, se você quer... Primeiro é educar, né? Você tem que utilizar a educação. Eu acho que assim, é um bem que quanto mais você divide, mais você multiplica, né? É conhecimento. Então, é deixar as pessoas no mesmo patamar, mesmo pessoal de baixo escalão, trazer esse pessoal para um nível mais alto, né? Fazer com que eles pensem a respeito das tarefas que estão executando e chegar num ponto onde você cria um processo cíclico, os processos e contínuos, né? Para que seja uma cultura da empresa essa renovação, né? Porque ela é própria do ser humano. Então, educação é fundamental, o aculturamento é fundamental, o conhecimento é fundamental. E, para mim, acima de tudo isso, é comunicação. Eu colocaria como uma outra prática, que tem que ser uma prática do dia a dia das empresas, é comunicar muito bem o objetivo onde quer chegar. Até para tirar um dos problemas que nós já tivemos, tá certo? Que é a resistência à automação, tá? E quando o ser humano quer resistir para a automação, ele resiste e ponto final. O robô não vai funcionar porque ele vai lá e desliga, né? Tira lá a bateria do robô, faz a coisa não acontecer. Então, esse para mim, é o objetivo principal, é a gente colocar robô no lugar certo e o ser humano no lugar certo, sempre pensando o seguinte: nós temos uma obrigação social com o nosso próximo, né? Não importa quem seja ele. Fantástico. Manuel e Marcos, educar e preparar é necessário aí na visão de vocês? Não, sem dúvida. O Luiz colocou muito bem aqui. A gente fala um pouquinho aí da questão dos acidentes, né? O Luiz está certo. Tem educação, primeiramente no trânsito, né? Mas tem a falta de infraestrutura, né? Nós não temos mais ruas hábeis, e quando você tem que entregar às 7 da noite 2 milhões de pedidos que chegam ao mesmo tempo, só do Foodtech que a gente trabalha, é complexa a situação. Então, não é só o motoboy, né? Também não é o drone chegar na casa da pessoa. O que a gente gostaria de apresentar, que nós estamos apresentando, o Luiz colocou ali, é a interação entre a robotização e o homem, né? Então, o que é que nós pregamos isso não só aqui no Brasil, fora também. Então, eu chego no Israel, eu chego em Dubai, estavam lá semana retrasada, o pessoal quer entregar na casa de pessoas. Isso não vai acontecer, gente. Não tem grau de economia para fazer isso hoje. Então, vamos fazer a capilarização das cidades, né? Vamos colocar um centro de distribuição. O que é que a gente faz hoje em Aracaju, lá em Barra dos Coqueiros, quem conhece lá, tá? O drone sai do shopping, elimina 18 quilômetros de ponte para passar pela ponte para entregar do outro lado nos condomínios. Tem um motoboy ou dois do outro lado fazendo somente a última perna. Então, nós fazemos com o drone 90%
do translado, não precisa passar pela ponte, não precisa pegar a avenida principal da cidade, só que o entregador hoje ele faz 6, 7 mais entregas por hora do que ele fazia antes. Com mais segurança, mais regionalizado, né? Claro. Tiramos as pessoas? Não, ainda não. O dono não vai chegar, bater na sua janela, vai entrar. Não, não vai fazer isso. Agora, nesse momento, pode ser que daqui a 10, 20 anos que isso aconteça, né? É como a Amazon e outros preveem. Eu acho ainda muito difícil a gente chegar lá. Então, passa muito pela educação, entender justamente como nós conseguimos fazer isso, entendeu? Eu gostaria sempre, como o Luiz falou ali da NASA, né? De colocar o papel do Estado também. A NASA é do Estado, hoje tem uma parceria privada com a Starlink, com outras, né? Aqui a gente vê muito. Só para um dado, não sei se vocês sabem, para cada dólar que a NASA coloca, voltam 7 para a economia. Tá? Então, essa é a questão de inovação. Não é por que chegar em Marte, por que na Lua? Olhe quanta inovação é necessária para que isso aconteça. Né? E quanto isso é retornado para a sociedade. Você pegar o micro-ondas, você pegar... Eu coloco aqui uma série de inovações que foram feitas nesse processo. Então, a mesma coisa está sendo feita com o drone, com os robôs do Marcos, com os processos que o Luiz está falando aí. Então, acho que todos nós temos essa responsabilidade. E uma coisa que eu, como brasileiro, que eu passei fora há muito tempo, e hoje eu fico entre lá e cá, o investidor brasileiro, até mesmo porque esse Speedbird é uma startup, ele sempre, não, foca no Brasil, foca no Brasil. Então, nós temos essa síndrome de uma ilha. O Brasil é uma ilha, pessoal. Para o lado esquerdo aqui, eu estou olhando para cima, né? Do Brasil para cima, nós temos a Amazônia no oeste e o Oceano Atlântico para o leste. E muito pouca conexão com os países abaixo da gente. Então, o que acontece? O brasileiro não fala inglês. O brasileiro não é mas falar inglês para quê? Para receber. Sempre a gente pensa naquela maneira de turista, né? Eu estou recebendo o americano, ou o canadense, ou o europeu, eu tenho que falar inglês, sou subserviente. Não. Você precisa do inglês para ir para fora. É para expandir, porque você não precisa estar suscetível aos baques de economia de um país somente. A gente está realmente mitigando esses riscos. Então, para um empresário brasileiro, quando aqui as coisas não estão bem, está todo mundo mal. E aí é uma briga de foice para quem vai sobreviver. Se você tem um pouquinho mais de visão e usar o poder do Brasil, por que a gente não domina a América Latina? O hemisfério sul? A gente está vendo isso com a aviação. Por que a Embraer domina, né, o regional no mundo inteiro, com engenheiros brasileiros sendo feito aqui? Foi um dos motivos que a gente voltou para o Brasil. Nós somos capazes, nós temos, então, para mim, essa educação, que o meu papel hoje é falar isso no mundo inteiro. Porque eu voltei para o Brasil, depois de 25 anos fora. E porque, para os nossos investidores aqui no Brasil, eu digo, porque eu vou para fora. Porque a gente tem capacidade de competir lá fora com qualquer empresa, em qualquer patamar. Então, a gente vê isso com essas empresas aqui. Então, assim, eu gostaria de colocar somente minha última consideração aqui nesse ponto, porque eu provoco, é uma provocação, entendeu? A gente tem que pensar na educação justamente, não é para receber o turista e, aqui está o soga de coco, não. Vamos vender lá fora, vamos expandir para que as pessoas que estejam aqui, nós possamos criar mais empregos aqui. Se a gente consegue ter sucesso lá fora, vão ter mais pessoas na fábrica, pessoas em marketing, em vendas, etc. Então, para mim, esse é o nosso papel aqui, não somente trazer um drone entregando, não, mas mostrando que aqui no Brasil pode ser feito, nós podemos fazer aqui, conquistar o mercado aqui, proteger o nosso mercado, para que, como o Marcos falou, essas empresas que vêm somente fazer o dumping aqui, jogar os equipamentos, elas estejam menos encorajadas a fazer isso, porque aqui tem empresas sérias, aqui tem empresas que podem competir. E se você consegue levar para o mercado exterior, você protege o seu mercado. Porque agora você tem um mercado muito maior, você pode competir lá fora, você é bem visto. Então, quando a Speedbird, semana retrasada, quebrou o recorde de voo em Israel, mostrou o mundo inteiro o porquê. Nós fomos a primeira empresa na história do Estado de Israel a sair no aeroporto ativo e fazer 25 quilômetros de entrega. Então, assim, colocando dessa maneira, assim, eu estou falando aqui, mas quem for pegar o vídeo e ver o Estado de Israel falando, recorde, ele só não fala que é uma empresa brasileira. Eles colocam o nosso drone, então a bandeirinha de Israel,
no drone, que agora é uma aeronave certificada em Israel. E isso acontece, mas ali está todo mundo de Franca, São Paulo, que trabalhou, colocou o cabo, colocou ali a motorização, que fez o software, todos aqui em Franca, São Paulo. Tá? Então, minha última contribuição aí para esse tópico, eu agradeço a oportunidade. Bacana, muito bom. Excelente. Não, acho que tanto o Luiz quanto o Manuel tocaram em pontos aí fundamentais, né? Eu acho que o Luiz tocou aí no ponto da questão da educação interna da empresa, né? De você... Existem muitas barreiras aí que fazem você perder tempo, né? Existe ainda muita burocracia dentro dessas empresas que atrapalham, né? Eu sempre digo que o desafio número 1 de qualquer empresa, seja ela startup, seja ela uma grande corporação, é a comunicação. Eu acho que o Luiz colocou isso muito de maneira bem evidente e realmente não tem como. Eu já participei de diversos processos de inovação em diferentes empresas e o que eu mais escuto é, cara, eu estou cansado de fazer a mesma apresentação para várias pessoas diferentes. Então, se você for parar para ver, isso é perda de tempo, né? Então, essa questão burocrática aí acaba impedindo também a evolução nas empresas. E eu acho que um ponto importante também é lembrar que, acho que o Luiz foi muito feliz quando ele falou isso, você tem um objetivo que ele é muito grande, né? E você quer chegar nesse objetivo. Se você focar só nesse objetivo, você vai acabar se frustrando muito. Então, a gente volta para aquela situação da inovação plug and play. Que você acha que você vai comprar uma tecnologia, vai encaixar lá no seu negócio e vai tudo funcionar. Então, é sempre preciso a gente pensar em pequenos passos, né? Small steps. Então, você quer chegar nesse objetivo aqui principal. No exemplo que o Luiz deu, a gente quer chegar em Marte. Mas, pô, para a gente chegar em Marte, qual é o mais próximo que a gente pode chegar? Vamos para a Lua. Então, eu acho que é importante as empresas terem essa consciência de que para você chegar onde você quer chegar num ponto de inovação, é preciso definir pequenos passos. E é preciso entender esse processo, como ele funciona, entendendo que existe tentativa e erro, sempre buscando aprender com isso e sempre priorizando a evolução desse processo. Então, comentando um pouco sobre o que o Luiz falou. Agora, comentando sobre o que o Manuel falou, eu tenho muito também a dizer sobre essa questão dos investidores, né, de maneira geral. Eu sou uma pessoa assim que quando eu escuto a palavra impossível, não sei se é meu instinto de engenheiro, enfim, isso me motiva a fazer exatamente a provar essa pessoa ao contrário, né? Então, a gente enfrenta situações do que você falou de investidores que não querem que a solução saia para fora. Não, foca no Brasil, um pouco dessa mentalidade de que não, primeiro a gente não tem condição de competir com os caras lá grandes, vamos ficar aqui no nosso cantinho, né? Mas eu também vejo o contrário, eu vejo já vejo pessoas que falam assim, não, se a gente não colocar a nossa tecnologia nos Estados Unidos ou no Canadá, na Europa, os brasileiros não vão ver a nossa tecnologia como uma tecnologia realmente competitiva no mercado. Então, eu acho que, primeiro de tudo, eu fico feliz de que tem empresas como as nossas aqui que estão trabalhando para provar que o Brasil pode, sim, fazer tecnologia de ponta e tecnologia de qualidade. E eu vejo assim que existe também, além dessa questão dos investidores, né, além dessa questão das empresas, existe um processo de educação que é cultural também. Por que que o brasileiro ele valoriza mais uma tecnologia que é de fora do que do Brasil, né? Então, acho que esse painel aqui, tudo isso que a gente está conversando, todos os cases que você comentou, Manuel, Luiz, enfim, que a gente está fazendo, o meu maior desejo assim, que a gente consiga provar, né, consiga mostrar ao povo brasileiro e ao mundo que o Brasil é, sim, um grande polo de tecnologia, e eu conheço muitas outras também empresas que têm feito aí tecnologias
inovadoras e de ponta e de altíssima qualidade aqui no Brasil, então a gente precisa disseminar isso, e eu agradeço muito a oportunidade aí da Logitech de dar esse espaço para a gente conseguir falar sobre esse assunto, que é muito importante aqui. Fantástico. Não, e tá, né, sendo um bate-papo muito inspirador, né, de muito aprendizado para todos nós que estamos aqui. Nem quis interromper, né, e lembrar a todos que nos acompanham aqui, porque o bate-papo estava sempre no ponto alto ali. Mas aproveita esse momento para lembrar, né, quem quer o certificado, faça o check-in no link que está aí fixado no chat. E deixe também suas perguntas, conecte-se com nossos palestrantes aí via LinkedIn, tirem aí suas dúvidas e faça as conexões que, né, façam sentido aí para quem nos acompanha. E, né, eu queria continuar aqui, para mim está sendo, né, um momento muito especial, de muito aprendizado, mas nós vamos agora caminhando aí para o final desse bate-papo, e eu quero convidar vocês, né, vamos começar ali pelo Luiz, para trazer um recado final, né, qual que é diante de tudo isso que nós conversamos aqui, se quiser citar algumas aplicações, mas qual que é o recado? Você gostaria de estar, né, cada um de vocês, né, gostariam de estar deixando aqui para quem nos acompanha sobre essa conversa que nos instiga e que tem muito mais a ser falado, com certeza, sobre essa temática. Bom, para mim é o seguinte, a mensagem é, se você quer fazer automação de inventário, né, vamos falar de inventário, é o 99% das consultas que chegam para a gente. Nós temos, sim, pessoal que vem, empresas que vêm querendo fazer automação de processos e tudo mais. Esse já tem uma certa consciência de que o inventário será um processo, um ganho, né, da tecnologia implementada. Não é o caso da Speedbird, mas é o caso da Acta, o caso do Marcos, que ele atua diretamente na intralogística, né? Já a Speedbird, lá o Manuel, ele pega o produto final e faz a entrega, que é extremamente importante no processo, né? O que garante a última milha, né? Mas, voltando para o processo interno, basicamente, nós temos hoje, a gente tem um template, isso aí é um template que você pode pegar na internet, vai lá no Google lá e procura. A gente sempre tem um template, né, que seria um site survey, ou seja, começa por um processo de compreensão de quais são as atividades que você precisa para automatizar teu inventário, né? Até agora a gente não falou quais as técnicas, quais as tecnologias que a gente tem para fazer a automação do inventário, né? Então, hoje está muito em voga o drone, por exemplo, está se falando muito do drone. É um processo que já existe aí há, no mínimo, 8 anos, né? Não é novo, e muita gente está falando como se fosse inovação. Não é, imagina, já foi inovado, a inovação já aconteceu. Não é o drone para inventário, não é uma bala de prata, não resolve o problema, tá certo? Acho que é importante esclarecer isso. Não resolve o problema de origem, porque quando você precisa colocar lá um drone dentro de um armazém fazendo contagem, primeiro, ele não vai conseguir resolver todos os problemas, né? Vão ter situações, por exemplo, o cara que tem drive-in, o cara que tem pushback, tem estruturas de armazenamento que não permitem ao drone conseguir, por exemplo, quando você armazena 2 pallets, um atrás do outro, o drone só enxerga lá frente. Porém, tem um outro detalhe, se você não tiver uma etiqueta com uma identificação bem clara, e esta identificação não estiver associada a um local que também seja claro, você não vai conseguir fazer inventário de jeito nenhum, né? A outra coisa, inventário isso da parte aérea, quando eu estou falando. Quando eu estou falando de você ter corredores estreitos, corredores lá de 2 metros, 1 metro e tal, você não vai conseguir colocar um drone voando ali. Aí é tarefa do Manuel, que ele entende bastante de drone, mas ele sabe do que eu estou falando, né?
Mas os nossos clientes, muitas vezes, não, né? Na grande maioria, não. E ele também não tem que entender isso, a gente tem que explicar isso para eles, né? Então, tem processos hoje que, de repente, é melhor você deixar lá o ser humano fazendo. E que o ser humano, quando fizer, o que você tem que entregar para ele é um sistema robusto de que a tarefa que ele executou ele não terá que voltar porque houve erro. Ele vai em frente, ele vai seguir, vai continuar, porque você entregou para ele uma ferramenta que não permite o erro, ou seja, é uma ferramenta que pode monitorar. Aí a gente pode entrar com técnicas de inteligência artificial, por exemplo, para apoiar, utilizando visão computacional, né, para apoiar. A visão computacional seria você ter, por exemplo, no smartphone, a análise de uma imagem, né? Num smartphone. Uma coisa simples, barata, e você ter a técnica correta e fazendo por uma pessoa, né? Aquilo que hoje é o bip lá, ficar contando bip, 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 depende do funcionário apertar um botão. Se você utilizar um smartphone com câmera, até com mais de uma câmera, se você tiver 3 câmeras, você consegue fazer, utilizar um efeito de análise de profundidade, né? Para não ser muito técnico, mas a gente consegue criar um efeito 3D. Isso você já tem hoje pronto no smartphone da Apple e da Samsung, né? E acredito que outros também, porque é muito mais software do que hardware. Então, focando especificamente na questão de inventário, né? Tem várias técnicas que podem ser utilizadas para que você não necessite fazer o inventário, né? Então, você pode começar fazendo o inventário de forma monitorada, de forma mais inteligente e progredir para automatizar o processo até que o inventário, a tradicional, que seria a contagem, seja eliminada. Esse é o objetivo final. Então, eu diria que para 90%, 99% das empresas que estão procurando esse tipo de solução, que é o que mais chega para nós, fiquem felizes porque tem uma forma de fazer, uma forma inteligente, e você pode utilizar drone para uma situação, pode utilizar o smartphone para outra, pode utilizar outra tecnologia. Existem várias, né? Não vou ficar discorrendo a respeito delas aqui, mas o fato o ideal é que na evolução do processo você elimine a tarefa de inventário. Ponto, né? Esse é o objetivo final, porque isso efetivamente, o inventário é um processo, vamos dizer assim, improdutivo, tá? E no final, né, até para não deixar de ser, aproveitando a oportunidade, procurem a GTP Automation, porque ela sabe fazer essas coisas, tá certo? Estou aqui à disposição de todos. Fantástico, fantástico. Marcos? Bom, eu queria focar em 2 pontos aqui nesse encerramento. O primeiro ponto é que não existe inovação sem mudança. Então, aquela ideia de que você chega, Marcos, eu quero inovar. Mas é o seguinte, o meu processo ele funciona dessa maneira. Como é que tu encaixa a tua tecnologia no meu processo? Então, nem sempre as coisas funcionam assim. Então, é necessário ter essa consciência de que seja uma preparação, como o Luiz e o Manuel falaram, você tem que se preparar. E os seus processos, como é que estão? Ele comentou da questão do inventário, né? Se você tiver um processo interno bom, talvez o inventário você nem precise. Então, não só essa parte de preparação, mas a parte de mudanças no seu processo para que você consiga chegar naquele ponto que você quer. Então, vou dar um exemplo aqui, né, que a gente trabalha com robôs móveis terrestres. Já aconteceu de eu falar para um cliente, esse corredor aqui é muito estreito, né? E o cliente, não, mas o robô tem que andar aí, não pode mudar. Já aconteceu
a gente enfrentar um piso que é cheio de buraco. A gente falou, pô, seria interessante nivelar ali, deixar... Não, mas essa é a nossa realidade aqui do chão, e o robô bota uma roda aí no robô para ele andar aqui nesse solo. Então, são coisas que a gente enfrenta diariamente, e assim, eu queria colocar aqui, é necessário você ter uma mudança, né? Então, você tem que entender muito bem a tecnologia que você quer colocar e aceitar essas mudanças que são necessárias para o processo, para você chegar nesse ponto que você quer. Outro ponto que eu acho fundamental, voltando nessa questão da educação, é que eu sempre digo que nós, seres humanos, nós trabalhamos muito com a expectativa. Então, aqueles momentos de frustração, normalmente são os momentos onde há quebra de expectativa. E a educação, ela serve muito bem para que você alinhe essas expectativas. Então, por exemplo, já aconteceu, voltando naquele ponto lá o robô vai substituir o trabalho das pessoas, a gente já enfrentou casos onde funcionários estavam sabotando os robôs justamente porque pensavam, pô, a gente vai deixar esses robôs aqui entrarem no nosso processo, a gente vai perder nosso trabalho, vai perder aquilo. Então, isso exatamente bate nesse ponto de educação. E não só operadores, mas também outros tipos de pessoas que estão ali acompanhando o processo, né? Então, é preciso a empresa também focar, né? Quando for decidido fazer esse processo de inovação, não é só a alta gestão que tem que estar alinhado, não é só o gestor de inovação, não é só a equipe de inovação. Não, é toda a equipe da empresa. Toda a equipe da empresa tem que entender qual que é o objetivo da gestão, qual que é a estratégia, qual que é a metodologia de inovação, quais são os objetivos onde a gente quer chegar, né? Então, eu lembro que o Luiz comentou muito nisso, né? Focar em problemas reais, né? E o Manuel também falou sobre isso, né? Que às vezes o pessoal chega querendo, eu quero quero que o drone entregue um produto lá na minha casa, né? Eu chamo muito isso de pet projects, né? Que é tipo, não, é um projetinho legal, vamos lá fazer, mas não é só isso, a gente tem que focar em problemas reais. E é importante que todo mundo entenda isso, todo mundo da empresa, olha, a gente tem um problema real, que é isso, isso e isso, o robô ele tem o objetivo de ajudar nesse processo, que a gente consiga ter mais produtividade e consiga que vocês façam outras atividades dentro da empresa. Então, é um bem para toda a organização e não pensar de um jeito que não, o robô vai chegar aqui, vai substituir um trabalhador, vai piorar as condições. Não, então, esses dois pontos que eu queria bater, né? A questão da educação e a questão que o Luiz comentou. Fantástico. Manuel, deixa a palavra para você encerrar. Incrível, muito bom, tanto o Luiz como o Marcos, né? E primeiramente agradecer a você, Viviane, a Log School, né, pela oportunidade de participar aqui da Log Conference. A primeira coisa é começar com a educação, e você está fazendo esse papel, trazendo aqui essas empresas juntas, né, debatendo sobre o que é realmente inovação, o que é um processo de inovação de sucesso, e a gente acabou de ouvir aqui que não é necessariamente a tecnologia, não é colocar a robotização. O Luiz falou corretamente. Então, antes de iniciar um projeto de inovação dentro da empresa ou qualquer tipo de mudança, se instrua, né? Procure saber, aprenda, porque você vai estar preparado. O que eu mais falo para os nossos clientes pode ser que a entrega com drone hoje não encaixe para o que você está fazendo, nem tem necessidade, né? Mas você um dia vai lidar com isso. Pode ter certeza disso, né? Daqui a 3, 4 anos, pessoas vão estar começando a serem transportadas por drones, né? Que é a brasileira até, a Eve. Né? Isso vai acontecer. Tá? Estão sendo investidos milhões e milhões e milhões no mundo inteiro, bilhões, né? Desculpe. Então, isso vai acontecer. Vai mudar, vai ser uma quebra de paradigma. Então, a primeira coisa é se instrua, procure informação. Então, canais como a Log Conference, como a Log School, entendeu? O que o Luiz falou antes de modificar e colocar um processo mais disruptivo para fora, veja os processos internos, se eles suportam isso. Então, liguem para a GTP, né, para o Luiz, fala, olha, eu estou com um problema aqui de inventário, coisas que são extremamente importantes no dia a dia. Como é que eu vou transportar algo para fora se eu não sei nem onde ela está?
Mas se precisar vender drone, a gente vende para você também. Nós estamos com a parceria fora nos Estados Unidos aqui, que eles falaram, nós estamos com um evento agora para o governo americano, 4%, não sei se vocês sabem, 4% das caixas que estão de pedidos, ou como é que chama, de inventário, nas bases militares americanas, estão perdidas dentro da própria base. 4%. Não conseguem encontrar. Então, claro, tem o drone agora que eles estão chamando, né, outras empresas, mas tem a RFID, tem os tagzinhos que o Luiz falou, tem tags inteligentes, então tem uma série de discussões e negociações que estão acontecendo, né? Aí depois que você ligar para a GTP e resolver o problema, aí tem, né, a Actro Robotics, né? Você está falando aqui de translado dentro da empresa, próprio saber como movimentar, né, essas cargas são extremamente importantes. Muito importante, né? Estou colocando aqui porque foi engraçado como as 3 empresas, né, e a Viviane fazendo essa mediação, eu vejo muita sinergia, muita coisa legal nessa discussão que as pessoas podem realmente levar para o dia a dia, né? Ver a melhor maneira de transportar. Pode ser que não seja o melhor momento para a Actro entrar, né? Agora, nesse momento, o custo ainda está alto, né? Mas daqui a 2, 3 anos, sem dúvida, né? Mas o que é importante, vai conversando, vai vendo. Tem muita empresa que falava para mim, não, isso aqui é meu sonho de consumo, há 3 anos atrás. Quando vocês conseguirem chegar a tal, já faz sentido economicamente. Então, e é isso que a gente quer engajar agora, a gente quer passar essas informações. Tem muita empresa que não usa Speedbird hoje, a Actro também, outro, né, que a gente tem que preparar. Para quê? Para você não ser engolido. Porque sua competição está ali, no dia a dia, fazendo. Então, se instrua, vá atrás da informação, pense fora da caixinha, veja o que está acontecendo e veja se é o melhor momento, né? Então, eu acho que o timing também é extremamente importante. Fazer tudo de uma maneira bem pragmática, né? Por isso que a gente está passando aqui por essa discussão. E, no final, como eu falei, abrir as nossas cabeças para que a gente use o tamanho desse país não como uma justificativa para se isolar, como foi feito no passado. Por que o brasileiro não confia na tecnologia brasileira? É simples. Anos e 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 anos de isolamento. A gente teve que fabricar coisa aqui. Eu não vou nem dizer o nome das empresas para não ofender ninguém. Mas quantas vezes você comprou um equipamento eletroeletrônico, som, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? E quando você esperava uma oportunidade de poder ir na Europa, até no Paraguai, tinha gente que ia e trazia, porque a qualidade do equipamento brasileiro, que não competia com ninguém, era só feito para o mercado interno, não podia competir. Hoje essa não é a realidade nossa. O mundo é globalizado. É um jargão, eu sei, mas é globalizado. A verdade é que nós estamos lidando com... mesmo que a gente produza somente para o mercado brasileiro, as partes vêm em todo lugar do mundo. Então, você hoje está em igualdade de condições, fora aí, claro, a gente não pode competir com o governo de Israel dando apoio, o governo americano dando apoio, a gente pede um pouco mais do apoio do governo aqui, Luiz está certo, se não puder ajudar, pelo menos não atrapalhe, né? E não atrapalhe. Vai ser difícil, isso hoje não vai acontecer. Que não atrapalhe, né? Vamos lá. E felizmente para a gente, eu posso falar um pouquinho aqui da ANAC, do DSEA, na parte de aviação, jogam juntos, tá? Eu fiquei bastante surpreso que aqui tem várias outras coisas que jogam contra, mas o pessoal das certificações, eles entendem a posição do Brasil como fabricante, não é só para a Speedbird, tem várias outras grandes empresas que fabricam drone para agricultura no Brasil que estão também despontando. Então, assim, o que eu coloco aqui é essa provocação da gente pensar grande, né? Pragmaticamente, claro, nós temos dinheiro real, nós somos brasileiros, é difícil competir lá fora, não é fácil, mas justamente porque é barato aqui hoje, ainda é barato, a gente também pode competir lá fora. Então, a mesma coisa que é ruim para a gente quando a gente importa algumas partes dos nossos produtos que são fabricados lá fora, peraí, mas aquele pessoal está fabricando 90% do drone lá fora com preços também lá de fora.
né? Então, usar também o outro lado da moeda. Vamos colocar essas desvantagens para se tornarem vantagens quando a gente for competir. Então, eu só coloco assim essa provocação no final e agradecendo a todos, né, essa oportunidade e que realmente abram a cabeça para muita coisa está acontecendo. O Luiz está certíssimo também, o Marcos tem que muitas vezes dar um passo atrás, com agora o GPT, né? Onde é que se aplica? Vale a pena inovar por inovar e irresponsavelmente? Não. Vamos com responsabilidade para ver aonde se encaixa, né? Um veículo automatizado, a gente fala hoje, a Speedbird, os drones da Speedbird têm a capacidade hoje de serem 100% autônomos. A missão é mandada por drone, para a aeronave, ela faz tudo sozinha. Mas a gente não chama de automatizado, a gente chama de automático. Ou de autônomo, a gente chama de automático. Por quê? Tem um ser humano. O ser humano está acompanhando o voo, o ser humano pode interferir. Por quê? A automação completa, né? Quem é que é responsável por aquele voo no final do dia? Legalmente, né? Se tiver uma coisa ética, olha, como eu falei sempre do carro autônomo, né? Tem um bebezinho aqui com uma mãe e tem uma senhora aqui empurrando o carrinho de compra. E você tem que escolher onde vai bater. Acontece essas situações. A máquina vai escolher quem? São questionamentos éticos que ainda não foram respondidos pela tecnologia, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, em pensar nessas inovações, na automatização, na automação dos processos, sem ter o ser humano envolvido, né? E, como eu falei, não adianta você ferir hoje o ser humano, vamos cortar o emprego de todo mundo, vamos robotizar a fábrica inteira. Não é essa a nossa visão. A visão é trazer a sociedade para discutir o que é melhor, né? Acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem na Speedbird hoje, nas operações que nós corremos. Para você ter ideia, não precisa ser piloto, né, da FAB para poder operacionar os nossos drones. O nosso maior operador hoje, que eu mandar um abraço para ele, o Antônio Teles, nós contratamos ele do Balcão das Americanas, vendeu um computador para a gente lá, quando a gente estava começando, e nunca tinha voado antes, nem num avião. Então, hoje é a pessoa que tem mais número de voos da Speedbird, e é isso que nos incentiva a continuar. Você está criando uma posição nova, criando um mercado novo, criando, né, alternativas novas, e isso para a gente é o mais importante. Então, agradeço mais uma vez essa oportunidade a vocês. Ele fez uma excelente troca, né? Pela situação da Americanas hoje, ele fez um bom negócio. Ele me vendeu um computador lá, mas... Ô, Marcão, quando você quiser discutir com a gente para a GTP vender os robôs da Acta, fala com a gente que logística a gente manja, tá bom? Não, vai ser um grande prazer e eu acho assim que as pessoas podem esperar aí que vai ter um grande projeto, nós três juntos aí. Então, vamos que vai nessa. ser um grande case de sucesso, hein? Com certeza. Fechou. Agradeço imensamente vocês e, com certeza, esse bate-papo, ele pede bis, ele pede novos encontros, né? Que realmente as pessoas que aqui estão nos acompanhando, compartilhem esse painel nas suas redes, né? Leve esse conhecimento para o máximo de pessoas possíveis, né? Esse é o propósito desse evento da Log Conference, é o propósito da Log School, né? A EdTech focada em logística, que, junto com a FredFi, promove esse evento. Então, eu agradeço a presença de todos, nos acompanhem e vejam, né, quais as novas temáticas, tanto aqui nessa 9ª edição, como desse painel aqui. Com certeza terão desdobramentos na parte de conteúdo e na parte de projetos aí inovadores. Obrigada a todos, obrigada a todos os patrocinadores e a todo o time que conosco faz possível, né, a concretização desse projeto de levar conhecimento de alta qualidade, em especial a todos os nossos palestrantes, né? Os três aqui, Marcos, Luiz e Manuel, e todos os demais que já estiveram conosco e que estão conosco nessa 9ª edição, contribuindo com seu tempo e com seu conhecimento. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Nossos clientes costumavam organizar o recebimento dos caminhões para carga e descarga através de planilhas.
E isso era um caos. Formava-se filas de caminhões, pagava-se diárias, multas e também estadias. E a equipe de logística não tinha tempo para mais nada. E nem para o cafezinho. Já vou. Mas a boa notícia é que o sistema de agendamento de carga e descarga da Fratify finalmente trouxe a solução. Leve o veículo certo para a doca correta no horário agendado. Elimine atrasos e filas desnecessárias na sua portaria. Temos um sistema de gestão de docas e pátio com o melhor custo-benefício do mercado. Viemos para facilitar a vida do profissional da logística. Mais de 8.300 profissionais da logística já utilizam a Fratify. Junte-se a nós, solicite uma demonstração. Olá, somos a Log School, a escola de logística que reúne profissionais com experiência de mais de 20 anos em logística. Com nossa metodologia de estudar, praticar e transformar, garantimos o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa. Temos conteúdos verticais de especialização para aperfeiçoamento profissional, soft skill para desenvolver habilidades em comunicação e hard skill para conhecimentos em ferramentas profissionais de logística e supply chain. Tudo isso em uma plataforma online, prática e acessível, com professores atuantes em diversos cursos corporativos, universitários e até de pós-graduação em diversas instituições. São mais de 4.800 alunos transformados, mais de 570 aulas e mais de 300 horas de videoaulas, e muito mais números. Foque na experiência do seu cliente e deixe que a Log School prepare seu time. Venha para a Log School.